A prisão do doleiro Alberto Youssef virou uma batalha jurídica entre a 13ª Vara da Justiça Federal aqui em Curitiba, sob o comando do juiz Eduardo Apio, e o Tribunal Federal Regional da 4ª Região, com sede lá em Porto Alegre. O decreto que levou à prisão de Youssef na noite de segunda-feira foi baseado no fato de que o doleiro não teria cumprido os termos do acordo de delação premiada, termos que foram firmados em 2014. Outro argumento foi a falta de comunicação à justiça sobre as trocas de endereço do empresário. A defesa entrou com recurso, alegando que não teve acesso aos autos que resultaram nessa prisão. O desembargador Marcelo Malucelli, do TRF4, acatou o pedido e decidiu pela soltura de Youssef. Durante a audiência de custódia, o juiz Apio emitiu um novo decreto de prisão, apontando indícios de que o doleiro teria cometido novos crimes, inclusive sonegado a propriedade de bens. O juiz se referia aos imóveis situados em Santa Catarina, onde Alberto Youssef estava no momento em que foi preso pela Polícia Federal. A defesa afirmou ao Jornal da Manhã Paraná que os imóveis de Itapuá, mencionados pelo juiz, não pertencem ao doleiro e não havia nenhuma prova para essa afirmação. Os advogados recorreram novamente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pediram um novo relaxamento de prisão, que foi concedido. Na segunda decisão, o desembargador Marcelo Malucelli foi enfático ao afirmar que não existia nenhuma novidade que justificasse manter Youssef na cadeia. O desembargador encerrou o despacho, dizendo que o decreto de prisão preventiva por ofício é ilegal. Alberto Youssef deixou a carceragem da Polícia Federal ontem à noite. Tá aí, portanto, eu estou até aqui, Bia, com a decisão do desembargador Marcelo Malucelli aberta para poder compartilhar com os ouvintes. É uma decisão bastante simples, de apenas 3 páginas. Você tirar ali as margens, né, escola não, né, Pedroso? Eu faço muito jornal, gente, então calma que às vezes eu confundo o apresentador. Então estamos aqui no Jornal Manhã Paraná, Beatriz e Juliano Pedroso. Então vamos lá. Estou aqui com a decisão aberta, uma decisão sucinta, como tem que ser, né? Uma decisão que traz à luz a legislação. Se você desconsiderar que as margens e os timbres são 2 folhas apenas de texto mesmo. E o desembargador Marcelo Malucelli resolve a questão em uma frase: ilegal a decretação da prisão preventiva de ofício. Ponto. É isso. Esse conhecimento jurídico, qualquer estudante de Direito Penal 1, lá no começo da faculdade, já sabe. Eu até falei aqui ontem rapidamente sobre isso. O Brasil optou pelo sistema acusatório, como uma democracia tem que fazer. Você tem 2 sistemas penais. O acusatório, que é o que nós temos aqui, que exige uma separação, digamos assim, da investigação, da acusação e do julgamento. Então, a investigação fica por conta da polícia, um órgão independente. A acusação fica por conta do Ministério Público. E o julgamento, por óbvio, do Judiciário. Então, são 3 procedimentos, até porque a ideia, Pedro, é que um revise o outro. Possíveis excessos, inclusive. Tanto é verdade que no rito normal, a exceção, obviamente, eu vou falar dela. No rito normal, o delegado investiga, fala, tem que prender. Pergunta para o juiz provoca o Ministério Público. Promotor, o que você acha disso aqui? O Ministério Público vai dar a opinião dele, e aí o juiz toma a decisão com 2 opiniões. Ele vai ser o árbitro, verdadeiramente falando, baseado ali nas opiniões de 2 entidades, 2 órgãos. Esse é o sistema correto. É por isso que, no Brasil, a prisão preventiva de ofício é a exceção da exceção da exceção. E, nesse caso, se tornou ilegal. Aliás, ela deveria nem existir direito. Mas daí há manobras jurídicas aí recentes que até abrigaram, digamos assim, esse entendimento. Mas ela não pode existir. Então, o desembargador corretamente decretou isso lá em Porto Alegre, que é a segunda instância, e está tudo certo, tá? Quem revisa as decisões de piso de primeira instância é a segunda instância, por óbvio. Então, Porto Alegre tem essa função constitucional de revisar as decisões do juiz federal aqui do Paraná. E aí, não satisfeito, o juiz Eduardo Apio
até para tentar, quem sabe, afrontar a decisão de Porto Alegre, recebeu a primeira decisão que mandava soltar o Youssef, decretou o alvará de soltura, como ele é obrigado a fazer, mas já tascou outra prisão, dizendo o seguinte: não, surgiram novas provas. Pera lá. Então pareceu o seguinte: quer dizer então que você prendeu para ver no que dava, agora conseguiu alguma coisa? E mesmo assim, essas tais novas provas não apareceram, não ficaram demonstradas a importância delas ou qualquer coisa parecida. E aí o juiz, mais uma vez, Pedroso, manda soltar porque está ilegal. Me lembrou um pouco, vou até contar aqui um bastidor rápido da minha carreira que se confundiu com a minha vida pessoal. Lá, naquele caso, eu não vou lembrar o nome do desembargador agora, Bia, se você puder me ajudar, naquele caso do Lula, que o Lula, num fim de semana, de repente, Favreto, desembargador Favreto de Porto Alegre, ele de plantão deu Rogério lá o HC. Favreto. Rogério Favreto, obrigado, Bia. Ele de plantão no fim de semana, de repente a defesa do Lula, olha, se iluminou, vamos pedir um HC hoje, para julgar o plantão. E aí o desembargador Rogério Favreto, que inclusive teve que dar explicações isso ao Conselho Nacional de Justiça depois, mandou soltar o Lula, aí Curitiba bateu o pé aqui, a primeira instância se agitou, e aí teve que entrar o presidente do Tribunal de Porto Alegre para colocar ordem na questão. Então eu lembrei um pouco disso, sabe? Parece ali que quando a política entra no fórum, a justiça vai embora. Então as decisões têm que ser jurídicas, não políticas. E aí muita gente fala que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro tinham um acordo, eles combinavam por trás dos bastidores. Ora, de repente um desembargador lá de plantão dá um HC, não sei, né? Esse caso foi investigado, mas parece meio estranho, né? A defesa do Lula teve a sacada genial de um sábado qualquer meter lá um HC para tentar ver se conseguia uma coisa diferente. Não sei, mas são coisas dessas perguntas que ficam no ar. Mas voltando aqui ao caso então, do Youssef, ele é um criminoso contumaz, não há dúvida disso, mas ele foi beneficiado pela delação premiada. Foi beneficiado. E, segundo o Ministério Público Federal, sem as declarações, sem os depoimentos de Alberto Youssef, a Lava Jato não teria sido 1/3 do que foi. Uma operação de 79 fases que recuperou bilhões aos cofres públicos e prendeu muita gente. Depois, o sistema político se reinventou e colocou tudo em outra esfera. Mas, enquanto ela estava funcionando, nós vimos o que aconteceu. Eu não estou maluco. Eu escutei Sérgio Cabral admitindo crimes e dizendo que era cleptomaníaco. Teve isso, né, Pedro? Não estou louco. Não teve. Opa! Teve lá o Alberto Youssef dando detalhes de como ele entregava dinheiro para petistas, para progressistas, para, enfim, os partidos lá todos envolvidos, né? O MDB. Aliás, eles loteavam ali entre eles. Eu vi diretores da Petrobras contando seus crimes. Eu não estou maluco. Essa gente não mentiu. E mais, eles não devolvem dinheiro que não roubaram. Então, a Lava Jato desistiu. Por mais que alguns tentem reescrever a história. Você pode discutir excesso? Pode. Eu acho que eles têm que ser discutidos, inclusive. Agora, dizer que não existiu a roubalheira da Petrobras, não dá. Agora, e dizer que a delação premiador Alberto Youssef não foi efetiva, também não dá. Eu acho ele um bandido. Acho. Assina embaixo. Mas ele ajudou os investigadores e ganhou um prêmio por isso. É o que diz a lei. Uma lei, inclusive, que é adotada em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, ela é mais agressiva ainda. Então, nós temos que entender que não se tem tudo. Então, se ele entregou ali os comparsas, Pedroso, ele que tem ali um benefício. É mais ou menos isso. Então, fez-se a justiça e eu estou curioso para saber como é que Brasília vai tratar esse caso, tá? Porque eu já vi notinha aí em blog do pessoal querendo, longe da discussão jurídica, na política, querendo dizer que o juiz queria, na verdade, prender o Youssef para ele fazer uma nova delação que ia comprometer o Moro e o Dallagnol. Eu não acredito que o doutor Eduardo Apio fez isso. Mas tem blogueiro dizendo, blogueiro de esquerda dizendo. E aí? Tem que se investigar isso. Esse é o grande problema de quando você vai politizando, partidarizando alguns embates que deveriam ser meramente, Mark, jurídicos e institucionais. Quando a gente aqui fala desse problema da prisão do Youssef, ninguém aqui está defendendo a honra do Youssef ou falando que ele é um cidadão
probo, limpo, sabe, que nunca cometeu irregularidades. Pelo contrário, o que a gente está defendendo aqui, que independente do sujeito, a lei tem que prevalecer. Então a gente defende o império da lei, simples assim. Então quando a lei de alguma forma é desrespeitada por um lado ou por outro, ela se desvirtua. Então nesse caso, por mais responsável que ele tenha sido pelos maus feitos, ele deve sim seguir todo o rito institucional para que, inclusive, quando a justiça aconteça, ela seja limpa, todo mundo entenda o que aconteceu, ele tenha tido todos os direitos de se defender, e aí sim todo mundo vai conseguir entender, justificar e se sujeitar à lei. Por isso que a lei vem para acabar, Marco, com aquele estado feudal, medieval, onde imperava a força. Então, se a lei perde o valor, se de alguma forma alguém se apropria do poder da justiça e impera o arbítrio, aí toda a sociedade se corrompe. Então todo mundo que tem esse papinho, que muitas vezes defende a democracia e não se choca com esse tipo de atitude, tá errado. Precisa rever as suas ações. Eu não vou entrar na minúcia jurídica, como o Marco entrou e desenhou muito bem, não é a minha área, mas eu quero trazer aqui a questão política nua e crua, que é a seguinte, tá? A gente não pode cair em momento nenhum em tentar construir como resposta a algo que alguém entende como um problema, criar algo do polo inverso, do polo trocado. Ou seja, algumas pessoas falam, olha, a Lava Jato cometeu excessos. E agora, pensando em corrigir na cabeça de alguns esses excessos da Lava Jato, começam a ter atitudes além da margem do que se entende normal na jurisprudência, na conduta jurídica, e começam daí sim ter outras atitudes, querendo esvaziar, Mark, não somente a delação do próprio Alberto Youssef, mas também o instrumento da delação premiada. Eu não vou entrar nesses boatos que esses blogs de esquerda, né, alguns momentos inclusive panfletários colocam de tentar ali arrancar uma delação do Youssef em relação ao Sérgio Moro e o Deltan. Mas vejam, tem a possibilidade, e esse tipo de ação que visa ali dizer que a delação do Youssef não é válida, tem ali como estratégia, já ouvi isso de membros do Prerrogativas, de que justamente o Youssef não tendo, né, a delação dele sendo ilegítima, tudo que decorreu dela, Marco, poderia ser anulado. Então você tem, primeiro, uma estratégia, né? Essa decisão pode favorecer, não acredito que o juiz, o Eduardo Rapp, tenha essa intenção, mas algumas pessoas podem se aproveitar do que ele fez para justamente beneficiar outros réus ali que foram afetados pela Lava Jato. E daí no campo da política, se você esvazia, Marco, o instrumento da delação premiada, você desestimula outros criminosos a delatar seus comparsas. Por que eles vão começar a perceber? Peraí, tá se dando melhor quem não delatou do que delatou. Então, o prêmio da delação, o prêmio de você ter os colaboradores da justiça, você esvazia. Então, a chance de você elucidar crimes de colarinho branco, Mari, essas chances vão pelo ralo. Então, não se enganem. Tem muito mais coisa em disputa do que simplesmente a prisão do doleiro de estimação de certos partidos. É uma narrativa, escola. Escola tá na cabeça. Ainda bem que eu gosto do Escola, porque se eu fosse confundido com alguém que eu não gostasse, vocês iam ver aqui um negão brabo. A Escola deve estar falando mal de mim já cedo. Bom dia, Eduardo Escola. Exato, um abraço para Eduardo Escola. Agora, Pedroso, e você acerta, e vamos colocar aqui, essa narrativa está ganhando força, inclusive juridicamente. Você veja que os irmãos batistas, lá da JF, já estão dizendo que querem dinheiro de volta. Eles fizeram delação, a empresa deles fez a leniência, que é a delação da iniciativa jurídica, digamos assim. Eles já querem bilhões de volta lá, porque não, olha, nós temos que rever algumas coisas. Mas você confessou crimes, né, você fez a proposta aí, a gente aceitou de contar e devolver o dinheiro, né? Porque esse dinheiro não está sendo devolvido porque eles são legais. Não, eles estão ressarcindo prejuízos que eles nos causaram. Nos causaram enquanto sociedade. Enquanto Estado brasileiro, a gente tem que sempre reforçar. O pessoal fala, o Estado brasileiro. O Estado somos nós. Tem aquela brincadeira lá. O Estado somos nós. Porque o que é o Estado? Na ficção jurídica. É eu, o Pedroso, a Bia, é você que está me ouvindo. Nós que pagamos a conta, inclusive, desse Estado aí. Então, quando eles causam prejuízo ao Estado, causam prejuízo a nós. E eles estão ressarcindo um prejuízo que causaram. Não é porque eles são bonitões, bacanas, olha, eu vou aqui entregar alguns bilhões para você porque me deu aqui uma epifania de moralidade. Não. É conversa de bandido, né? Coisa ruim. Então ali, nós vamos relevar algumas coisas aqui porque você vai devolver. Mais ou menos isso. Então, você continua sendo um criminoso, importante reforçar isso, você continua sendo um criminoso,
mas nós vamos reduzir um pouco a pena, que você está mostrando boa vontade em ressarcir os seus erros, está mostrando arrependimento. Pelo menos deveria ser assim, mas pelo jeito não é muito. A prisão do doleiro Alberto Youssef virou uma batalha jurídica entre a 13ª Vara da Justiça Federal aqui em Curitiba, sob o comando do juiz Eduardo Apio, e o Tribunal Federal Regional da 4ª Região, com sede lá em Porto Alegre. O decreto que levou à prisão de Youssef na noite de segunda-feira foi baseado no fato de que o doleiro não teria cumprido os termos do acordo de delação premiada, termos que foram firmados em 2014. Outro argumento foi a falta de comunicação à justiça sobre as trocas de endereço do empresário. A defesa entrou com recurso, alegando que não teve acesso aos autos que resultaram nessa prisão. O desembargador Marcelo Malucelli, do TRF4, acatou o pedido e decidiu pela soltura de Youssef. Durante a audiência de custódia, o juiz Apio emitiu um novo decreto de prisão, apontando indícios de que o doleiro teria cometido novos crimes, inclusive sonegado a propriedade de bens. O juiz se referia aos imóveis situados em Santa Catarina, onde Alberto Youssef estava no momento em que foi preso pela Polícia Federal. A defesa afirmou ao Jornal da Manhã Paraná que os imóveis de Itapuá, mencionados pelo juiz, não pertencem ao doleiro e não havia nenhuma prova para essa afirmação. Os advogados recorreram novamente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pediram um novo relaxamento de prisão, que foi concedido. Na segunda decisão, o desembargador Marcelo Malucelli foi enfático ao afirmar que não existia nenhuma novidade que justificasse manter Youssef na cadeia. O desembargador encerrou o despacho, dizendo que o decreto de prisão preventiva por ofício é ilegal. Alberto Youssef deixou a carceragem da Polícia Federal ontem à noite. Tá aí, portanto, eu estou até aqui, Bia, com a decisão do desembargador Marcelo Malucelli aberta para poder compartilhar com os ouvintes. É uma decisão bastante simples, de apenas 3 páginas. Você tirar ali as margens, né, escola não, né, Pedroso? Eu faço muito jornal, gente, então calma que às vezes eu confundo o apresentador. Então estamos aqui no Jornal Manhã Paraná, Beatriz e Juliano Pedroso. Então vamos lá. Estou aqui com a decisão aberta, uma decisão sucinta, como tem que ser, né? Uma decisão que traz à luz a legislação. Se você desconsiderar que as margens e os timbres são 2 folhas apenas de texto mesmo. E o desembargador Marcelo Malucelli resolve a questão em uma frase: ilegal a decretação da prisão preventiva de ofício. Ponto. É isso. Esse conhecimento jurídico, qualquer estudante de Direito Penal 1, lá no começo da faculdade, já sabe. Eu até falei aqui ontem rapidamente sobre isso. O Brasil optou pelo sistema acusatório, como uma democracia tem que fazer. Você tem 2 sistemas penais. O acusatório, que é o que nós temos aqui, que exige uma separação, digamos assim, da investigação, da acusação e do julgamento. Então, a investigação fica por conta da polícia, um órgão independente. A acusação fica por conta do Ministério Público. E o julgamento, por óbvio, do Judiciário. Então, são 3 procedimentos, até porque a ideia, Pedro, é que um revise o outro. Possíveis excessos, inclusive. Tanto é verdade que no rito normal, a exceção, obviamente, eu vou falar dela. No rito normal, o delegado investiga, fala, tem que prender. Pergunta para o juiz provoca o Ministério Público. Promotor, o que você acha disso aqui? O Ministério Público vai dar a opinião dele, e aí o juiz toma a decisão com 2 opiniões. Ele vai ser o árbitro, verdadeiramente falando, baseado ali nas opiniões de 2 entidades, 2 órgãos. Esse é o sistema correto. É por isso que, no Brasil, a prisão preventiva de ofício é a exceção da exceção da exceção. E, nesse caso, se tornou ilegal. Aliás, ela deveria nem existir direito. Mas daí há manobras jurídicas aí recentes que até abrigaram, digamos assim, esse entendimento. Mas ela não pode existir. Então, o desembargador corretamente decretou isso lá em Porto Alegre, que é a segunda instância, e está tudo certo, tá? Quem revisa as decisões
de piso de primeira instância é a segunda instância, por óbvio. Então, Porto Alegre tem essa função constitucional de revisar as decisões da Justiça Federal aqui do Paraná. E aí, não satisfeito, o juiz Eduardo Apio, até para tentar, quem sabe, afrontar a decisão de Porto Alegre, recebeu a primeira decisão, que mandava soltar o Youssef, decretou alvará de soltura, como ele é obrigado a fazer, mas já tascou outra prisão, dizendo o seguinte: não, surgiram novas provas. Pera lá. Então pareceu o seguinte: quer dizer então que você prendeu para ver no que dava, agora conseguiu alguma coisa? E mesmo assim, essas tais novas provas não apareceram, não ficaram demonstradas a importância delas ou qualquer coisa parecida. E aí o juiz, mais uma vez, Pedroso, manda soltar porque está ilegal. Me lembrou um pouco, vou até contar aqui um bastidor rápido da minha carreira que se confundiu com a minha vida pessoal. Lá, naquele caso, eu não vou lembrar o nome do desembargador agora, Bia, se você puder me ajudar. Naquele caso do Lula, que o Lula, num fim de semana, de repente, Favreto, desembargador Favreto de Porto Alegre. Ele, de plantão, deu Rogério lá o HC. Favreto. Rogério Favreto. Obrigado, Bia. Ele, de plantão no fim de semana, de repente a defesa do Lula, olha, se iluminou, vamos pedir um HC hoje, para julgar o plantão. E aí, o desembargador Rogério Favreto, que inclusive teve que dar explicações isso ao Conselho Nacional de Justiça depois, mandou soltar o Lula, aí Curitiba bateu o pé aqui, a primeira instância se agitou, e aí teve que entrar o presidente do Tribunal de Porto Alegre para colocar ordem na questão. Então, eu lembrei um pouco disso, sabe? Parece ali que quando a política entra no fórum, a justiça vai embora. Então, as decisões têm que ser jurídicas, não políticas. E aí, muita gente fala que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro tinham um acordo, eles combinavam por trás dos bastidores. Ora, de repente, um desembargador lá de plantão dá um HC, não sei, né? Esse caso foi investigado, mas parece meio estranho, né? A defesa do Lula teve a sacada genial de, um sábado qualquer, meter lá um HC para tentar ver se conseguia uma coisa diferente. Não sei, mas são coisas que, dessas perguntas que ficam no ar. Mas, voltando aqui ao caso, então, do Youssef, ele é um criminoso contumaz, não há dúvida disso, mas ele foi beneficiado pela delação premiada. Foi beneficiado. E, segundo o Ministério Público Federal, sem as declarações, sem os depoimentos de Alberto Youssef, a Lava Jato não teria sido 1/3 do que foi. Uma operação de 79 fases que recuperou bilhões aos cofres públicos e prendeu muita gente. Depois, o sistema político se reinventou e colocou tudo em outra esfera. Mas, enquanto ela estava funcionando, nós vimos o que aconteceu. Eu não estou maluco. Eu escutei Sérgio Cabral admitindo crimes e dizendo que era cleptomaníaco. Teve isso, né, Pedro? Não tô louco. Não teve. Opa! Teve lá o Alberto Youssef dando detalhes de como ele entregava dinheiro para petistas, para progressistas, para, enfim, os partidos lá todos envolvidos, né? O MDB. Aliás, eles loteavam ali entre eles. Eu vi diretores da Petrobras contando seus crimes. Eu não tô maluco. Essa gente não mentiu. E mais, eles não devolvem dinheiro que não roubaram. Então, a Lava Jato desistiu. Por mais que alguns tentem reescrever a história. Você pode discutir excessos? Pode. Eu acho que eles têm que ser discutidos, inclusive. Agora, dizer que não existiu a roubalheira da Petrobras, não dá. Agora, e dizer que a delação premiada do Alberto Youssef não foi efetiva, também não dá. Eu acho ele um bandido. Acho. Assina embaixo. Mas ele ajudou os investigadores e ganhou um prêmio por isso. É o que diz a lei. Uma lei, inclusive, que é adotada em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, ela é mais agressiva ainda. Então, nós temos que entender que não se tem tudo. Então, se ele entregou ali os comparsas, Pedroso, ele que tem ali um benefício. É mais ou menos isso. Então, fez-se a justiça e eu estou curioso para saber como é que Brasília vai tratar esse caso, tá? Porque eu já vi notinha aí em blog do pessoal querendo, longe da discussão jurídica, na política, querendo dizer que o juiz queria, na verdade, prender o Youssef para ele fazer uma nova delação que ia comprometer o Moro e o Dallagnol. Eu não acredito que o doutor Eduardo Apio fez isso. Mas tem blogueiro dizendo, blogueiro de esquerda dizendo. E aí? Tem que se investigar isso. Esse é o grande problema de quando você vai politizando,
partidarizando alguns embates que deveriam ser meramente, Mark, jurídicos e institucionais. Quando a gente aqui fala desse problema da prisão do Youssef, ninguém aqui está defendendo a honra do Youssef ou falando que ele é um cidadão probo, limpo, sabe, que nunca cometeu irregularidades. Pelo contrário, o que a gente está defendendo aqui é que, independente do sujeito, a lei tem que prevalecer. Então a gente defende o império da lei, simples assim. Então quando a lei de alguma forma é desrespeitada por um lado ou por outro, ela se desvirtua. Então nesse caso, por mais responsável que ele tenha sido pelos maus feitos, ele deve sim seguir todo o rito institucional para que, inclusive, quando a justiça aconteça, ela seja limpa, todo mundo entenda o que aconteceu, ele tenha tido todos os direitos de se defender, e aí sim todo mundo vai conseguir entender, justificar e se sujeitar à lei. Por isso que a lei vem para acabar, Marco, com aquele estado feudal, medieval, onde imperava a força. Então, se a lei perde o valor, se de alguma forma alguém se apropria do poder da justiça e impera o arbítrio, aí toda a sociedade se corrompe. Então todo mundo que tem esse papinho, que muitas vezes defende a democracia e não se choca com esse tipo de atitude, tá errado. Precisa rever as suas ações. Eu não vou entrar na minúcia jurídica, como o Mark entrou e desenhou muito bem, não é a minha área, mas eu quero trazer aqui a questão política nua e crua, que é a seguinte, tá? A gente não pode cair em momento nenhum em tentar construir como resposta a algo que alguém entende como um problema, criar algo do polo inverso, do polo trocado. Ou seja, algumas pessoas falam, olha, a Lava Jato cometeu excessos. E agora, pensando em corrigir na cabeça de alguns esses excessos da Lava Jato, começam a ter atitudes além da margem do que se entende normal na jurisprudência, na conduta jurídica, e começam daí sim ter outras atitudes, querendo esvaziar, Mark, não somente a delação do próprio Alberto Youssef, mas também o instrumento da delação premiada. E não vou entrar nesses boatos que esses blogs de esquerda, né, alguns momentos inclusive panfletários colocam de tentar ali arrancar uma delação do Youssef em relação ao Sérgio Moro e o Deltan. Mas vejam, tem a possibilidade, e esse tipo de ação que visa ali dizer que a delação do Youssef não é válida, tem ali como estratégia, já ouvi isso de membros do Prerrogativas, de que justamente o Youssef não tendo, né, a delação dele sendo ilegítima, tudo que decorreu dela, Mark, poderia ser anulado. Então você tem, primeiro, uma estratégia, né? Essa adesão pode favorecer, não acredito que o juiz, o Eduardo Rapp, tenha essa intenção, mas algumas pessoas podem se aproveitar do que ele fez para justamente beneficiar outros réus ali que foram afetados pela Lava Jato. E daí no campo da política, se você esvazia, Mark, o instrumento da delação premiada, você desestimula outros criminosos a delatar seus comparsas. Por que eles vão começar a perceber? Peraí, tá se dando melhor quem não delatou do que delatou. Então, o prêmio da delação, o prêmio de você ter os colaboradores da justiça, você esvazia. Então, a chance de você elucidar crimes de colarinho branco, Mari, essas chances vão pelo ralo. Então, não se enganem. Tem muito mais coisa em disputa do que simplesmente a prisão do doleiro de estimação de certos partidos. É uma narrativa, Escola. Escola tá na cabeça. Ainda bem que eu gosto do Escola, porque se eu fosse confundido com alguém que eu não gostasse, vocês iam ver aqui um negão brabo. A Escola deve estar falando mal de mim já cedo. Bom Tô dia, brincando. Eduardo Escola. Né? Exato, um abraço para Eduardo Escola. Agora, Pedruzzi, e você acerta, e vamos colocar aqui, essa narrativa está ganhando força, inclusive juridicamente. Você veja que os irmãos batistas, lá da JF, já estão dizendo que querem dinheiro de volta. Eles fizeram delação, a empresa deles fez a leniência, que é a delação da iniciativa jurídica, digamos assim. Eles já querem bilhões de volta lá, porque não, olha, nós temos que rever algumas coisas. Mas você confessou crimes, né, você fez a proposta aí, a gente aceitou de contar e devolver o dinheiro, né? Porque esse dinheiro não está sendo devolvido porque eles são legais. Não, eles estão ressarcindo prejuízos que eles nos causaram. Nos causaram enquanto sociedade. Enquanto Estado brasileiro, a gente tem que sempre reforçar. O pessoal fala, o Estado brasileiro. O Estado somos nós. Tem aquela brincadeira lá. O Estado somos nós. Porque o que é o Estado? Não, a ficção jurídica. É eu, o Pedroso, a Bia, é você que está me ouvindo. Nós que pagamos a conta, inclusive, desse Estado aí. Então, quando eles causam prejuízo ao Estado, causam prejuízo a nós. E eles estão ressarcindo um prejuízo que causaram. Não é porque eles são bonitões, bacanas, olha, eu vou aqui entregar alguns bilhões para você porque me deu aqui uma epifania de moralidade. Não. É conversa de bandido, né? Coisa ruim.
Então, ali, ó, nós vamos relevar algumas coisas aqui porque você vai devolver. Mais ou menos isso. Então, você continua sendo um criminoso. Importante reforçar isso. Você continua sendo um criminoso. Mas nós vamos reduzir um pouco a pena, que você está mostrando boa vontade em ressarcir os seus erros. Você está mostrando arrependimento. Pelo menos deveria ser assim. Mas, pelo jeito, não é muito.